Você teria coragem de confessar o que esses usuários do Reddit tiveram? Bem-vindos ao Lily Reddit, o lugar onde as histórias mais viscerais e intrigantes da internet ganham voz. Se você gosta de reviravoltas reais, já deixa o like e se inscreva para não perder nenhum relato. Pegue sua pipota, porque o caso de hoje vai te deixar pensativo. Vamos começar? Imagine pagar o aluguel, as contas e os presentes de todos, apenas para ouvir da sua própria mãe, na noite de Natal: "Desculpe, acho que você errou de casa." A neve caía em Boston, e o vapor da minha respiração era a única coisa que me aquecia enquanto eu subia os degraus da varanda. Eu carregava sacolas cheias de presentes caros, o console que meu irmão Adam queria, as joias que minha mãe mencionou casualmente e o vinho de reserva especial do meu pai. Afinal, eu era Jacob, o filho bem-sucedido, o resolvedor de problemas, a rede de segurança financeira que mantinha aquela casa de pé há 3 anos. Mas quando apertei a campainha, o som que ouvi lá dentro não foi de boas-vindas. Foram risos abafados, copos se tocando e um calor familiar que parecia deliberadamente trancado longe de mim. A porta se abriu apenas uma fresta. O rosto da minha mãe apareceu, sereno, quase angelical sob as luzes de Natal. Mas as palavras que saíram da sua boca foram como um estilete de gelo. "Desculpe, acho que você errou de casa." Eu pisquei, achando que era uma brincadeira de mau gosto. "Mãe, sou eu, o Jake." Ela não mudou a expressão. Não havia reconhecimento, apenas um vazio calculado. "Desculpe, não conheço nenhum Jacob." E então, o clique seco da fechadura. Um som definitivo que ecoou no silêncio da rua congelada. Fiquei ali, parado, sentindo o frio cortar meu casaco, mas a dor que vinha de dentro era muito pior. Eu não era apenas um estranho. Eu tinha sido apagado da existência no único dia em que a família deveria ser sagrada. Mas o golpe de misericórdia veio minutos depois, quando meu celular vibrou. Era Adam. Atendi com a voz embargada, esperando "volta aqui." Foi só uma piada. Em vez disso, ouvi o tom de irritação dele: "Não fique chateado, Jake, mas você sabe que não podíamos deixar você entrar. Só não faça uma cena, tá?" Foi então que o erro aconteceu. Adam achou que tinha desligado, mas a linha continuou aberta. Pude ouvir a voz dele ao fundo, rindo para o resto da sala. Ele ainda acha que ajudar com o aluguel significa que automaticamente está incluído na família. O silêncio que se seguiu no meu carro foi esmagador. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. Eu não era o filho mais velho amado. Eu era o caixa eletrônico. Eu era o patrocinador invisível de uma vida que eles não podiam pagar, e eles acabavam de fechar a conta. Aquelas palavras do Adam, ecoando pelo telemóvel que ele esqueceu de desligar, foram o catalisador de uma clareza brutal. Ele ainda acha que ajudar com o aluguer significa que está incluído. O riso de aprovação que ouvi ao fundo, vindo dos meus pais, selou o meu destino. Liguei o motor do carro, mas não saí dali imediatamente. Olhei para aquela casa em Newton, a casa que eu salvei da execução hipotecária 2 anos antes, quando meu pai perdeu o emprego e entrou em negação. Eu paguei o telhado novo, as contas de aquecimento e até as compras de supermercado que enchiam o frigorífico para aquela ceia da qual fui expulso. Enquanto conduzia pelas ruas desertas de Boston, a fúria fria começou a substituir o choque. Abri a aplicação do banco no telemóvel, encostado num semáforo vermelho. O meu polegar não tremeu. Primeiro, cancelei a transferência automática do aluguer daquela casa, que saía da minha conta todos os meses. Depois, encerrei a conta conjunta que criei para as emergências da minha mãe, emergências que, descobri mais tarde, eram frequentemente idas a spas e jantares de luxo com as amigas. Por fim, bloqueei o cartão de crédito secundário que o Adam usava, supostamente para procurar emprego, mas que eu sabia estar cheio de gastos com videojogos e subscrições inúteis. Cada clique na aplicação era como uma porta que eu trancava de volta. Não senti culpa, senti um encerramento. Lembrei-me de como cheguei aqui. Formei-me com distinção e consegui um emprego sólido numa firma de consultoria em tecnologia. Enquanto os meus amigos viajavam e compravam carros desportivos, eu vivia num estúdio minúsculo e comia massa instantânea para poder enviar cheques para casa.
É o que a família faz, dizia a minha mãe sempre que me pedia para cobrir os tratamentos dentários dela ou o seguro do carro do Adam. Eu aceitei o papel de salvador invisível porque acreditava que o meu sacrifício comprava o meu lugar à mesa. Mas a mesa tinha sido recolhida. Quando cheguei ao meu apartamento, as luzes da minha pequena árvore de Natal pareciam gozar com a minha solidão. O meu telemóvel começou a vibrar incessantemente. Uma chamada, 2, 10, 20. Até a manhã seguinte, seriam 61 chamadas perdidas. Eles ainda não tinham percebido que o caixa eletrônico tinha avariado permanentemente. Eles achavam que eu estava apenas a fazer uma birra e que, com um pouco de pressão emocional, eu voltaria a abrir a carteira. Mal sabiam eles que eu tinha acabado de declarar falência emocional naquela família. A manhã de Natal chegou com um silêncio sepulcral no meu apartamento, interrompido apenas pelo brilho intermitente do ecrã do telemóvel. As 61 chamadas perdidas vinham acompanhadas de mensagens que mudavam de tom a cada hora. Começaram com, Jake, atende, não sejas infantil, passaram por, a mãe está a chorar, como pudeste estragar o dia dela, e terminaram em pura agressividade do Adam. O meu cartão foi recusado no posto de combustível. Resolve isto agora. Foi nesse momento que percebi o quão profunda era a ilusão deles. Eles não estavam preocupados por eu ter passado a noite de Natal sozinho no frio. Eles estavam em pânico porque o fluxo de dinheiro tinha parado. Recostei-me na cadeira e deixei a minha mente viajar pelos últimos 3 anos. Lembrei-me do meu 27º aniversário, o dia em que todos se esqueceram de me ligar, mas a minha mãe mandou uma mensagem às 10 da noite perguntando se eu podia transferir $500 porque o meu pai tinha calculado mal os impostos. Eu mandei o dinheiro e pedi desculpa por não poder mandar mais. A dinâmica era sempre a mesma. O Adam era o potencial brilhante, que precisava de tempo para se encontrar, e eu era o independente. Para minha mãe, ser independente era apenas o termo educado para dizer que eu não precisava de afeto, apenas de responsabilidades. No dia de ação de graças passado, paguei o banquete inteiro, desde o peru orgânico até ao vinho de colheita selecionada que o meu pai insistiu em abrir. Quando chegou a hora da fotografia de família, a minha mãe pediu-me para sair do enquadramento. Dá cá o telemóvel, Jake, tira tua foto. Queremos uma só da família Miller. Eu ri, forçando uma normalidade que já não existia, e tirei a fotografia. Eu era o fotógrafo do meu próprio isolamento. Preparei um café, ignorei as novas notificações e fiz a chamada que realmente importava. Liguei para o senhorio da casa em Newton. Foi uma conversa breve e estritamente profissional. Informei-o de que o meu contrato como fiador e pagador principal cessaria naquele exato momento. O próximo mês já não seria debitado da minha conta. O senhorio, que me conhecia bem, hesitou e perguntou se estava tudo bem com a minha família. Respondi apenas, eles estão a passar por uma reestruturação de prioridades. Desliguei e, pela primeira vez em anos, senti um calor estranho no peito que não vinha do café. Era a sensação de recuperar a minha própria vida, centavo a centavo. A primeira ligação que eu resolvi atender foi a da minha mãe. Eu sabia que o desespero tinha batido no teto. A voz dela, que sempre foi cheia de dengo e manipulação, agora estava ríspida, num tom de urgência que ela só usava quando o problema era dela. Jacob, que palhaçada é essa? O aluguel não caiu e o cartão do seu irmão deu erro. Você não pode simplesmente sumir assim. A voz dela subiu um tom, cheia de uma indignação que me deu vontade de rir. Respondi com uma calma que deixou ela ainda mais pilhada. Eu não sumi, mãe. Eu só agi como o estranho que você disse que eu era na porta da sua casa. Houve um silêncio pesado do outro lado. Eu quase conseguia ver ela tentando bolar uma saída emocional, uma desculpa qualquer. Você está sendo incrivelmente egoísta, ela soltou finalmente, destilando veneno. Seu irmão precisa do carro para correr atrás de emprego e o coração do seu pai não aguenta esse tipo de estresse. Família é sacrifício, Jacob. Foi aí que eu perdi a paciência. Perguntei na lata quem ali tinha sacrificado alguma coisa além de mim nos últimos anos. Perguntei se o sacrifício dela incluía trancar a porta na cara do filho que pagava o teto onde ela dormia. Ela começou a gaguejar, tentando dizer que foi só um mal-entendido de Natal, mas eu não deixei ela concluir.
Avisei que, se eu era um estranho, não tinha por que sustentar a casa de desconhecidos. Desliguei na cara dela e, 2 segundos depois, o celular vibrou com a chamada do Adam. O tom dele era de quem não tava acreditando no que tava acontecendo. Cara, você pirou? Vai estragar o Natal de todo mundo por causa de uma zoeira? O pai tá surtando aqui. Eu respirei fundo e senti aquela raiva fria tomando conta de tudo. Zoeira, Adam? A zoeira acabou no momento que eu ouvi você rindo e dizendo que eu só servia para pagar o aluguel. Se você acha que eu não faço parte da família, as minhas finanças também não fazem. Se vira. O Adam tentou meter aquela conversa mole de que as coisas não são bem assim, mas eu cortei o barato dele na hora. Eu expliquei, tintim por tintim, que o carro que ele usava para ostentar no Instagram, o seguro que eu pagava e até a internet que ele usava para jogar o dia inteiro eram os próximos cortes. Eu disse para ele que, se ele queria ser o filho de ouro, sem a sombra do irmão por perto, agora ele ia ter que aprender a brilhar sozinho, trabalhando e pagando as próprias contas. Ele começou a gritar, me chamando de traidor, mas a verdade é que o único traído ali tinha sido eu, durante anos. Eu desliguei o celular e senti que o peso que eu carregava nas costas finalmente tinha caído. A opção nuclear foi ativada na tarde do dia 25. Minha mãe mandou uma mensagem no grupo da família que eu ainda não tinha saído. Reunião de emergência. Agora, todo mundo em casa. Por um segundo, pensei em ignorar e continuar curtindo meu café no silêncio do meu apartamento, mas uma vontade de ver o circo pegar fogo tomou conta de mim. Eu não queria só cortar a grana, eu queria olhar no olho deles no momento que a ficha caísse de verdade. Peguei meu casaco, tranquei tudo e dirigi até Newton. A casa estava toda enfeitada, parecendo um comercial de margarina, com aquelas guirlandas perfeitas e luzes que eu mesmo tinha passado o final de semana passado instalando. Entrei sem bater, e o clima lá dentro estava pesado. Minha mãe estava com o rosto inchado de tanto chorar, meu pai andava de um lado pro outro com a cara fechada perto da lareira, e o Adam estava largado no sofá, com aquela cara de deboche que ele sempre teve. Finalmente, minha mãe gritou assim que eu pisei na sala. Jacob, isso já passou dos limites. Somos família, a gente não vira as costas desse jeito. Eu nem tirei o casaco. Olhei para cada um e mandei a real. Vocês viraram as costas no momento que bateram aquela porta na minha cara. No momento que decidiram que eu não era o filho de vocês, mas sim um caixa eletrônico com pernas. O silêncio que ficou na sala foi de cortar com faca. Meu pai parou de andar e me encarou com aquele olhar de quem ia me dar uma bronca. Jacob, você não tá entendendo nada. Ele começou. Então me explica, pai. Eu desafiei, dando um passo para frente. Me explica como eu sou, família, na hora de pagar o telhado novo, mas sou um estranho, na hora de sentar para jantar com vocês. Ninguém deu um pio. O Adam, que sempre tinha uma resposta na ponta da língua, ficou olhando pro chão, desconfortável. Minha mãe tentou chegar perto, com aquele choro forçado, mas eu dei um passo para trás. Eu saquei tudo naquela noite, continuei. Eu ouvi o Adam rindo de mim. Ouvi ele dizendo que eu não estava incluído porque eu só pagava o aluguel. Pois beleza, o aluguel não é mais problema meu. O carro do Adam agora é conta dele. E a vida de luxo de vocês? Bom, agora é responsabilidade dessa família de verdade, que tava se divertindo ontem enquanto eu tava lá fora no gelo. Saí daquela casa ouvindo minha mãe berrar meu nome, mas eu não olhei para trás nem por um segundo. A festa deles tinha acabado, e a conta finalmente tinha chegado. O bicho pegou de verdade 3 dias depois, quando eles baixaram na porta do meu apartamento sem avisar. Minha mãe tava com a cara toda inchada, com aquela aparência de quem não dormia desde o Natal. Meu pai tava logo atrás, com os braços cruzados e aquela cara de poucos amigos, tentando manter uma pose de autoridade que ele já não tinha mais. Eles não vieram para pedir desculpa, vieram para cobrar satisfação. A gente precisa conversar agora, minha mãe disse, já tentando empurrar a porta. Eu nem me mexi. Não tem conversa, mãe. Tudo o que eu precisava saber, eu ouvi através daquela porta trancada. A paciência do meu pai estourou ali mesmo, no meio do corredor do prédio. Ele soltou um rosnado. Você ficou maluco, Jacob? O aluguel vence semana que vem. Você cortou os cartões, a conta de reserva.
Você quer o quê? Ver seus pais no olho da rua por causa de uma bobeira? Eu encostei no batente da porta, cruzei os braços e olhei bem no fundo do olho dele. Bobeira é esquecer a chave de casa, pai. Me chamar de patrocinador e fingir que não me conhece no Natal é uma escolha. E toda escolha tem um preço. Vocês escolheram me tirar da família, eu escolhi tirar meu dinheiro da mesa. Justo, não? Minha mãe começou com aquele teatro, o choro que ela sempre usou para me dobrar desde moleque. Jacob, pelo amor de Deus, somos seu sangue. Minha pressão tá subindo com todo esse rolo. Eu nem pisquei. Isso é problema de vocês agora. Sempre foi, eu que fui tonto de carregar esse piano sozinho. Quando o Adam tentou se meter, dizendo que eu tava sendo vítima, e que ele tava só mandando a real sobre como as coisas funcionavam, eu tirei o celular do bolso. Não falei nada, só dei o play na gravação daquela ligação de Natal. O áudio do Adam ecoando pelo corredor. Ele ainda acha que ajudar com o aluguel significa que tá incluído, fez minha mãe perder a cor na hora. Meu pai travou o maxilar e olhou pro lado, sem ter onde se enfiar. Ficamos ali, naquele silêncio humilhante, até que eu comecei a fechar a porta devagarinho. Vocês amam o que eu posso comprar, mas não amam quem eu sou, eu disse bem baixo. Agora, aproveitem o frio para pensar no que sobrou dessa família de vocês. Fechei a porta e, pela primeira vez na vida, o choro dela lá fora não me deu um pingo de remorso. Eu tava leve. O silêncio que ficou depois que eles foram embora foi, sem brincadeira, o melhor som que eu já ouvi. Não era aquele silêncio de quem tá sozinho e triste, mas o silêncio de quem finalmente tirou uma mochila de 100 quilos das costas. Nas semanas seguintes, eu simplesmente parei de atender. O celular não parava, era um bombardeio de mensagens que começavam com, por favor, e terminavam com, seu lixo, dependendo do desespero deles. Isso só me deu mais certeza. Eu não tava saindo de uma família, eu tava saindo de um esquema de exploração. A realidade bateu neles com os 2 pés no peito. Como eu não voltei atrás, o castelo de cartas desmoronou rapidinho. Fiquei sabendo por uns vizinhos que meus pais não aguentaram o tranco de morar em Newton. Sem a minha grana, a casa foi pro vinagre e eles tiveram que se mudar para um apartamento minúsculo, num bairro bem mais simples. O queridinho do Adam? Bom, o choque dele foi o maior. Sem o carro que eu pagava e sem o cartão sem limite, ele finalmente teve que encarar um crachá. Tá trabalhando num mercadinho de bairro para ajudar a pagar as contas. Parece que o potencial brilhante dele não pagava nem o Wi-Fi. Achei um álbum de fotos antigo enquanto arrumava minhas coisas. Olhei para as fotos de churrascos e festas e vi que eu tava sempre ali, no cantinho, ou segurando a câmera, ou servindo a bebida de todo mundo. Fechei o álbum e guardei lá no alto do armário para juntar poeira. Aquela fase da minha vida foi uma lição bem cara, mas valeu cada centavo. Aprendi que valor de homem não tá no extrato do banco e que amor de família não pode vir com uma fatura de aluguel pendurada. Hoje, meu Natal é bem mais tranquilo. Não tem banquete de luxo, mas as pessoas que sentam comigo se importam de verdade se eu tô bem. Continuo ralando minhas 60 horas por semana, mas agora o fruto do meu suor constrói o meu futuro, não o luxo de quem me tratava como estranho. Saí de casa hoje cedo, senti o ar gelado de Boston e, pela primeira vez em anos, dei um sorriso sincero. Não porque eu salvei o dia de alguém, mas porque, finalmente, eu me salvei.